Olá, irmãs e irmãos. O texto base para a nossa reflexão desse dia de hoje nós encontramos na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1, versículos 3 e seguintes, onde ele diz: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos, para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Nesse texto de Efésios, nós queremos ter como grande tema a soberania de Deus e as bênçãos espirituais em Jesus Cristo. Quando nós olhamos para o credo apostólico e nós o usamos em nossos cultos, quando fazemos a nossa confissão ou a nossa profissão de fé, nós basicamente, de forma bem resumida, falamos sobre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E começamos o nosso credo apostólico dizendo: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Ali, na verdade, nós estamos falando de um Deus soberano, que Paulo também aponta aqui em nosso texto de Efésios. Esse Deus soberano nada mais é que um Deus majestoso, grandioso, incomparável, que faz as coisas do nada. Quando nós dizemos creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, nós estamos justamente falando desse Deus majestoso, grandioso, incomparável, mas principalmente um Deus que faz as coisas a partir do nada. E Deus disse: faça-se a luz, e fez-se a luz. E assim Deus criou todas as coisas a partir da sua palavra. E o apóstolo Paulo, ele fala exatamente aqui desse Deus grandioso, dessa soberania de Deus. Esse Deus que é a fonte da vida, e ser um Deus soberano quer dizer que ele tem o controle sobre todas as coisas e sobre todos. Ele tem tudo na palma de suas mãos. Ele determina os dias, as estações, e ele sustenta o universo. Todo ano nós sabemos que no mês de julho, aqui na nossa região, é o inverno. Por que nós sabemos que é o inverno? Porque as coisas estão ordenadas de tal forma que se descobriu isso através da inteligência do ser humano. Mas isso só é possível porque Deus ordenou, Deus fez com o seu poder com que as coisas acontecessem dessa forma. E assim nós hoje sabemos que todo ano no mês de julho aqui para nós é o inverno. Assim como nós sabemos que no mês de inverno, ou nos meses de inverno aqui no sul, os dias
acabam sendo mais curtos, como nós dizemos. O sol brilha muito menos, as noites são mais longas. Eu costumo usar um exemplo de um balão, né? Se nós enchermos um balão e ficarmos segurando, nós o seguramos. Mas se no momento nós soltarmos esse balão, ele vai para qualquer lugar e nós não sabemos exatamente para onde ele vai. Se em algum momento Deus não cuidasse mais do mundo, era exatamente isso que aconteceria. Um mundo descontrolado. Mas o nosso mundo, no sentido de organização, ele não é descontrolado. Ele está sob o controle de Deus. Quando nós falamos sobre o credo apostólico, nós costumamos falar de um Deus criador, mas nós falamos também do Deus mantenedor. Um Deus que mantém, que cuida da sua própria criação através do próprio ser humano. Lá em Hebreus 1:3, o apóstolo, o autor de Hebreus também fala exatamente desse Deus que mantém e que sustenta o universo. O apóstolo Paulo diz aqui em Efésios 1:3: Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Quando nós falamos da soberania de Deus, nós falamos sim da forma como Deus criou o mundo e da forma também como Ele organizou o mundo. O apóstolo Paulo nos diz que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Nós costumamos muitas vezes em nosso dia a dia ouvir que Deus ajuda em todas as situações e muitas pessoas vão justamente buscar, por isso, as bênçãos em Deus, mas não necessariamente as bênçãos espirituais. Quantas e quantas vezes vemos as pessoas indo atrás de muitas outras coisas, buscando isso para o seu dia a dia, querem as coisas aqui e agora. Mas nem sempre as pessoas estão tão interessadas em buscar nesse Deus as bênçãos espirituais que o apóstolo Paulo aponta aqui nesse texto de Efésios. Porque a soberania de Deus, esse seu poder, não só na criação do mundo, também está na salvação do ser humano. Por isso, quando falamos aqui no texto de Efésios, fala nas bênçãos espirituais, nós nos perguntamos: que bênçãos são essas? O apóstolo Paulo fala lá no versículo 4: Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele. Nele quer dizer em Jesus Cristo. Portanto, quando o apóstolo Paulo fala aqui nas bênçãos espirituais, ele está apontando para Jesus Cristo. É essa grande bênção espiritual que o apóstolo Paulo nos mostra aqui. Portanto, a grande ênfase de Deus é para a nossa salvação. Diz lá também que, na verdade, nós fomos escolhidos ou nós fomos eleitos. A eleição, a escolha de Deus Pai de quem será salvo em Jesus Cristo. É disso que o apóstolo Paulo está falando. Deus nos escolhe. Não foi pelas nossas obras. Não merecemos, porque, na verdade, Deus nos criou para Ele, mas o ser humano desobedeceu. E, portanto, essa escolha pelo ser humano é de Deus, não é nossa, porque nós optamos, na verdade, por um caminho diferente, como nós conhecemos a história através da queda em pecado. Não merecemos, porque nós escolhemos o pecado, mas Deus nos escolheu, Deus nos elegeu para nós sermos salvos. Em Efésios 1:5, o apóstolo Paulo diz: para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade. A sua vontade é que todos sejam salvos, que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade e assim
desfrutem também disso que Deus preparou desde a eternidade, desde antes da fundação do mundo, como diz a própria Escritura. Essa eleição, essa escolha, ela foi exclusivamente de Deus, que nos elegeu para a sua própria glória. Por isso, nós não procuramos motivos em nós. Não somos nós que merecemos, não somos nós que fazemos algo para merecer essa escolha e essa eleição. Essa escolha é de Deus. Ele nos escolheu. Como diz no Evangelho de João, ele nos escolheu e por isso nós também o amamos. Ou nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Lá em Efésios 1:7, o apóstolo Paulo também usa a palavra redenção. A palavra redenção, ela é bastante utilizada em nosso meio, de alguma forma cantamos, usamos esse termo. Mas o que de fato é a palavra redenção? Para entendermos a palavra redenção, precisamos entender também o contexto em que ela foi escrita. Redenção significa libertação, um resgate. E como acontece esse resgate? Geralmente, quando nós pensamos num sequestro, alguém é sequestrado e os sequestradores pedem um resgate. Quando esse resgate é pago, a pessoa é libertada. É mais ou menos a mesma coisa aqui que o apóstolo Paulo fala aqui da redenção, ou o sentido da redenção é exatamente esse. Deus criou o homem para ele. O homem, portanto, é de Deus. Com a queda em pecado, ele se afasta. E Deus tenta comprar esse homem de volta, através do próprio sangue do seu filho. É esse o sentido da palavra redenção. Essa palavra, segundo o dicionário, tinha a ver também com o ato de soltura de um escravo mediante o pagamento de um preço. E era muito comum nesse tempo em que grandes senhores tinham muitos escravos. E se alguém comprasse um escravo, pagava um preço, muitas vezes ele mesmo o libertava. Então era esse o resgate pago, era o preço pago por um escravo. E João também nos fala, lá em João 8,32, que nós éramos escravos do pecado. Portanto, Deus nos liberta da escravidão do pecado. É o preço que ele paga, é um resgate para nós novamente podermos ser dele. Portanto, o preço pago é com o próprio sangue do seu Filho Jesus Cristo. Vemos então aqui, nesse texto de Efésios, um Deus soberano, que governa as coisas, que nos dá as coisas também, mas principalmente espirituais. E vemos aqui agora também a figura de Jesus Cristo. E quando falamos no credo apostólico, nós nos referimos a Deus Pai, a Deus Filho e ao Deus Espírito Santo. Portanto, através do Filho, nós novamente somos comprados de volta para Deus Pai. E por isso, diz lá em Efésios 1:11, em Cristo fomos também feitos herança. Nós também entendemos esse sentido da palavra herança, é algo que alguém recebe, que passa a ser dele. Assim nós somos uma herança também do próprio Deus, através daquilo que Jesus faz ou fez por todos nós. Na qualidade de filhos de Deus, somos considerados herdeiros, assim como Cristo é herdeiro de Deus, e nós somos herdeiros de Jesus Cristo. E num outro texto fala que nós somos co-herdeiros, somos herdeiros juntos. Portanto, nós recebemos como herança a salvação em Cristo Jesus. Se você recebe uma herança, eu diria que provavelmente você vai fazer uso dela, não é verdade? Porque é o seu, de alguma forma isso lhe pertence. Assim nós somos convidados a fazer uso dessa herança que recebemos através daquilo que Jesus fez por todos nós. Porque através disso nós somos filhos. E filhos têm direito a essa herança. Portanto, precisamos
fazer uso, desfrutar dessa herança através de Jesus Cristo. No Credo Apostólico, como eu já referi, nós falamos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Lá no versículo 13, o apóstolo Paulo fala: e receberam o selo do Espírito Santo. Nós pensamos sempre no selo como algo que marca, que dá garantia. E é isso exatamente que o apóstolo Paulo está falando aqui quando fala de um selo. Quando você compra um imóvel, por exemplo, o que você faz? Depois que você compra o imóvel, ou você ganha, você vai num cartório de registros e lá você registra esse imóvel. E lá tem um selo do cartório que garante que esse imóvel é seu, por ter pago, por ter recebido de alguma forma. É seu e está atestado através de um selo garantindo, com fé pública, que de fato esse imóvel passa a ser seu. Assim nós fazemos de outras formas. Muitas vezes o aluno coloca o seu nome no seu caderno ou em seu livro, não é verdade? Esses dias um colega meu me mandou uma foto no WhatsApp de um livro que estava com ele, mas que era meu. E ele tirou até a foto da contracapa onde estava escrito meu nome. Na época eu coloquei meu nome lá, mas por algum motivo, não sei se eu emprestei para ele, enfim, o livro estava com ele. E ele achou interessante, que ele encontrou e me mandou dizendo: olha, esse livro é seu, mas está comigo. Então é dessa forma que nós marcamos, demarcamos, selamos, colocamos ali uma marca de que isso é nossa propriedade. É isso que diz aqui o apóstolo Paulo em Efésios. Esse selo do Espírito Santo é a garantia, é um atestado de que nós de fato pertencemos a Cristo. Isso acontece pela fé. E quem nos dá essa fé é o Espírito Santo. Por isso, o atestado vem através do Espírito Santo. Portanto, qualquer selo, ele dá autenticidade como algo genuíno e verdadeiro, como marcar a propriedade de alguém ou para mostrar segurança. Por isso, através disso tudo que o apóstolo Paulo fala aqui, da soberania de Deus, da redenção que nós temos em Cristo e desse selo, dessa garantia que o Espírito Santo nos dá de que nós pertencemos de fato a Deus, o apóstolo Paulo nos convida e faz isso no início do texto, quando ele diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, para louvor da glória da sua graça, ele diz no versículo 6. As bênçãos espirituais que nós recebemos, seja pela soberania, seja pela redenção, ou seja pelo selo do Espírito Santo, eles são para a nossa salvação. E isso nos dá motivos para nós louvarmos, para nós agradecermos. E por isso o apóstolo Paulo diz lá no versículo 4, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Através disso que Deus faz por nós, com a sua soberania, com a redenção pelo Filho e com a certeza desse selo, nós queremos viver a nossa vida voltados para Ele. É isso que o apóstolo Paulo está nos dizendo aqui. Deus nos escolheu nele, em Cristo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Que Deus nos conceda, através do Espírito Santo, que é aquele que nos dá a fé, que mantém a nossa fé, para que de fato nós consigamos viver de forma irrepreensível no nosso dia a dia. E acima de tudo, louvando a Deus, agradecendo por tudo aquilo que nós recebemos em nossa vida. Que Deus, Espírito Santo, assim nos conceda. Que assim seja. Amém.